Índice de reprodução de cor. Eu acho que esse é um conceito fundamental da gente pegar e muito fácil. Acho que essa foto aqui resume tudo. Dá para ver que aqui está muito melhor do que aqui. O que acontece? Então, primeira coisa, a gente está falando de um índice. Um índice, ele não tem unidade, ele tem porcentagem. Outra coisa, ele tem um ponto de referência para ser, né, tá se referindo ao sol, à luz natural. Então, conforme a fonte luminosa é mais próxima da luz do sol, melhor o índice de reprodução de cor dela. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente fala de cor, é muito comum se confundir temperatura de cor com índice de reprodução de cor. O que é temperatura de cor? Eu vou gravar agora na sequência o vídeo de temperatura de cor, que é aquele branco quente, 2700, 3000, branco neutro, branco azulado, branco frio, enfim. E isso é temperatura de cor, que é cor relato, que eu vou explicar no vídeo de cor para não ficar repetitivo. Índice de produção de cor só tem a ver com cor, mas só que não tem nada a ver com aquele conceito. Então vamos supor aqui. A iluminação natural, ela, ao longo do dia, ela muda a temperatura de cor. Quando você tem um amanhecer ou entardecer, ela geralmente fica com uma temperatura de cor mais baixa, né? Mais avermelhado. E quando o sol está a pino, ele fica com uma temperatura de cor mais alta. Estamos falando de temperatura de cor, não índice de reprodução de cor. Por quê? Independente da temperatura de cor do sol ou da luz natural, o índice de reprodução de cor, o IRC, é sempre 100. Ele não se altera. A temperatura de cor pode oscilar. O índice de produção de cor, no caso da luz natural, não. E lógico, também depende da localidade, isso vai mudar a temperatura, a localidade física, né? Mas o índice de produção de cor, não. Então aqui a gente tem essa maçãzinha que é velha, isso da internet. IRC de 70, IRC de 80, de 90, de 97, sendo que as incandescentes, as halógenas, chegam a 100%, que é uma fonte de luz artificial que chega a 100%. LED a gente já tem uma linha completa profissional com preço de mercado 90%, que é excelente para produto e tudo mais. E uma quantidade muito grande de 80 e algumas coisas de 70, que inclusive tem sua aplicação também para área externa e tal. Você pode trabalhar com um índice de produção de cor mais baixo e reduzir esse custo, no caso de refletores, ou uma iluminação de um estoque, áreas de circulação. Você tem uma série de aplicações que você pode trabalhar com índice de produção de cor mais baixo, e tem aplicações que são importantíssimas, o índice de produção de cor alto, como exposição de produtos, obras de arte, cabeleireiro que se mexe com cor, pintura, enfim, todas essas atividades são muito importantes ter um índice de produção de cor alto. Lógico que o índice de produção de cor alto, ele é bem-vindo em qualquer circunstância, né? Numa residência, num escritório, é sempre uma coisa muito bem-vinda, mas é uma coisa um pouco mais cara, são equipamentos um pouco mais caros. O que eu queria mostrar aqui? Então a gente tem essas diferenças. Aí a gente vai ter aqui, ó, tudo a 2700K, então é uma foto feita com a mesma fonte, com a mesma temperatura de cor e com índices de reprodução de cor diferentes. Você vai vendo que a cor vai se revelando de uma forma mais viva, né? Então, para legumes, para frutas, para tudo isso é muito importante você ter essa luz de qualidade, que isso vai gerar uma venda ou não, né? Aqui a gente está falando do padrão que vai até o R9. O R9 é o vermelho, né, que é essa barrinha aqui, que é as barrinhas coloridas que a gente tem como definição, né, foram definidas exatamente esses tons, e aí quando você tem uma luz que chega, a barrinha ela recebe uma tinta pigmento, conforme a luz que você expõe aquilo, essas cores vão se revelar de uma forma. Se essas cores se revelarem exatamente com essa tonalidade, você vai ter um IRC alto, tá? Então, o que acontece? É bem facinho de entender essas barrinhas, parece meio um monte de gráfico junto, né, de uma lâmpada só, mas é isso, ó. Imagina o seguinte, aqui você tem uma lâmpada de 4000K que dá 94,9% de IRC. E aí você vai ver que aqui no vermelho ela tem ela para aqui.
E essa daqui também é 4.000, dá 80 e tem pouquinho de vermelho. Para a gente ter uma ideia, o que a NBR não, o Inmetro, que é a norma de qualidade, a grande norma de qualidade brasileira, diz que no mínimo uma lâmpada tem que ter para conseguir ter um selo do Inmetro. 6% ou 4%. Tem uma quantidade mínima, que a gente está falando de 18%. Quer dizer, não é quase nada. O LED tem a deficiência exatamente aqui. Aqui que é o ponto fraco, é o vermelho. E então, apesar de você falar, aqui tá, é um dos pontos mais baixos, aqui talvez seja um pouquinho mais baixo, já é muito bom. Uma lâmpada dessa é um equipamento excelente. E aqui, peraí que eu estou passando sem querer. E aqui a gente tem essa situação de 18%. Então, o vermelho é o ponto mais fraco, tá, do LED. Conforme a gente tem esses tons mais frios, geralmente é o que o LED consegue um rendimento maior em lumens por watt, é um tom mais frio. Esses LEDs que têm um alto índice de reprodução de cor, que aí vai conseguir esse vermelho alto, eles têm uma baixa eficiência em lumens por watt, se você comparar. Mas eu acho que tem que ter um pouco de bom senso. Tem aplicações que esse fator é muito importante, muito relevante. E o LED já tem uma eficiência energética muito grande comparada com as outras tecnologias. Mesmo que ele tenha uma eficiência menor comparado com o mesmo LED com IRC mais baixo, eu acho que dependendo da aplicação é muito válido, sim. E isso é um dado complicado da gente mensurar. Existem muitos dados mentirosos, eles mentem, tá? Vão falar que dá 80 e não dá, às vezes não dá nem 60. Agora, com essa certificação do Inmetro, eu acredito que os dados são verdadeiros, porque além de ter todo um processo de auditoria naquilo, existia uma redução dos valores dos dados que eram fornecidos, né? Então, uma coisa bem mais realista. E eu acredito que hoje a gente tem dados mais verdadeiros e vão ser poucos os produtos que vão continuar no mercado que conseguirem esse selo, que é um selo muito caro, que é um selo que demanda qualidade também no produto e tal. Mas mesmo assim, o que a gente pode fazer? Porque eu acho que assim, o que a gente consegue... A princípio a gente não poderia confiar no que está escrito na caixa. O que eu fazia? Pegava a lâmpada e punha na mão, porque a gente tem o vermelho do sangue, é o ponto que a gente pega. A gente treina o olho para jogar a luz na mão, saber como é que uma luz boa fica, ou põe a mão no sol, põe numa outra fonte que você sabe que é boa e joga aqui para ver, que é você treinar o olho bastante, você consegue pegar já. Você não sabe dizer o IRC, mas você consegue saber se aquele LED é bom ou não, e dá para pegar. Agora eu vou ensinar um negócio totalmente assim, brazuca, não sei como, uma gambiarra, uma belíssima gambiarra. É esse aplicativo aqui, Lux Mobile. Você baixa esse aplicativo de graça e coloca aqui 3 folhinhas de papel sulfite branco de 80 gramas, 3 lâminas assim, né? 3 pedacinhos. Você coloca na frente da câmera do celular, porque tem um que é um sensor de luminosidade, tem um que é a câmera, você tem que pôr no que é em frente à câmera. E aí você pega uma fonte de luz, uma lâmpada, joga para uma superfície branca e aponta a câmera para essa superfície branca. Ele vai te dar as porcentagens de vermelho, de verde, de azul e de amarelo. Isso não vai te poder dizer qual que é o IRC da lâmpada, mas vai fazer com que você identifique a porcentagem de vermelho, principalmente. Então, se você às vezes não... ou você faz como um segundo teste, né? Você vai especificar uma lâmpada, você pede uma amostra e faz um testezinho aqui do vermelho para ver qual que é o comportamento. Geralmente vai ser baixo, mas... Ixi, Maria. Mas aqui, se a gente conseguir 23%, já é bom, tá? Não precisa... O azul sempre vai dar mais, isso é normal. E aí tem que ver mais ou menos qual que é essa porcentagem que vai dar, e balizando, você pega uma lâmpada halógena para ter de referência. Então isso é um teste bem simples de fazer. E outra coisa bem legal que eu vou fazer aqui no canal, eu vou gravar essa sexta-feira, que é dia 22/7/2016, não sei quando você está vendo esse vídeo. Eu vou publicar, acho que quarta-feira da semana que vem. Quer dizer, hoje é domingo, eu estou ficando doido aqui com as datas, mas
até o final desse mês, quarta-feira, sem ser bom, você vai estar assistindo esse vídeo, eu vou publicar a segunda. Vou gravar isso sexta, na quarta-feira que vem, na quarta-feira que vem, eu vou fazer um vídeo que é assim, os melhores LEDs do mercado nacional, alguma coisa com um título assim, que eu estou pedindo para os fornecedores mandar LEDs legais, com alto índice de reprodução de cor, para a gente fazer umas medições caseiras, porque é lógico que eles já vão dar o IRC lá, e a gente vai informar os dados que são, né, comerciais. Essa lâmpada dá 90 de IRC, tá bom. Aí a gente vai pôr uma lâmpada aqui e fazer uma foto com a mesma posição, com a mesma abertura, com o mesmo ISO, enfim, com as mesmas características, com as mesmas configurações, e comparar uma foto com a outra para a gente ver o objeto vermelho ali, como é que ele se reproduz em relação àquela luz, e a gente ter algumas referências, e o objetivo é só trazer produtos muito bons e trazer um teste legal. Então se inscreve no canal da Ilunato para ver esse vídeo que vai ficar muito legal, e muito obrigado por assistir aí, tá bom? Tchau, tchau!